A paz do Senhor, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso momento de leitura da Palavra de Deus. Hoje é dia 2 de abril de 2023. Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulos 5 e 6. Diz assim: aquela que é poderosa, aquela que é infalível, aquela que alimenta a nossa alma, aquela que prevalece para sempre, a palavra de Deus, aquela que é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Vai aqui uma pergunta para você, um quiz. Onde está escrito esse texto? A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Luz para o meu caminho e lâmpadas para os meus pés. É a tua palavra. Acha onde está escrito esse texto na Bíblia e escreva aqui embaixo nos comentários. Vamos ver se você sabe. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Coloca aqui embaixo. Dica, está na Bíblia. Vamos lá. Capítulo 5. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira. A gente finalizou ontem a leitura dizendo assim, nos versículos 36 e 37 de Atos 4. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Aí ele continua no capítulo 5. Entretanto, certo homem chamado Ananias, quando essa palavra aparece, meu Deus, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E esse não foi o problema. Vocês vão entender qual é o problema. E Safira estava ciente disto. Levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Agora veja o problema. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua? E depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Qual foi o problema? A mentira. Qual foi o problema da queda do homem no jardim do Éden? A mentira de Satanás, que Eva acreditou, porque ele chegou e falou assim: não é bem isso que Deus falou. Na verdade, se você comer desse fruto, você vai ter conhecimento igual a Deus. Mentiroso! Ele mentiu. E porque Eva acreditou na mentira, nós estamos aqui lendo esse texto hoje. Meu Deus! Então vamos lá. Versículo 5. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto, e sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias e, levando-o para fora, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela propriedade? Ela respondeu: sim, foi por este valor. Então Pedro disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta e, levando-a, sepultaram-na ao lado do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar destes acontecimentos.
Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo tinha grande admiração por eles. E aumentava sempre mais o número dos crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre os leitos de macas, para que, ao passar, ao menos a sua sombra, a sombra de Pedro, se projetasse sobre alguns deles, e eram curados. Vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados pelos espíritos imundos, e todos eram curados. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja, prenderam os apóstolos e os colocaram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, levando-os para fora, lhes disse: vão ao templo, digam ao povo todas estas palavras, ou vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida, vida com V maiúsculo, ou seja, de Jesus. Tendo ouvido isso, logo ao amanhecer entraram no templo e ensinavam. Quando chegaram, o sumo sacerdote e os que estavam com ele convocaram o sinédrio e todo o conselho dos anciãos do povo de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas, quando os guardas chegaram lá, não os encontraram no cárcere e, voltando, relataram, dizendo: encontramos a prisão fechada com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas. Mas, abrindo as portas, não encontramos ninguém lá dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Neste momento, alguém chegou e lhes comunicou: vejam, os homens que os senhores prenderam estão no templo ensinando o povo. Então o capitão e os guardas foram e os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram os apóstolos, apresentando-os ao sinédrio. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem esse nome, ou nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue deste homem? Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vocês mataram, pendurando-o num madeiro. Deus, porém, com a sua mão direita poderosa, o exaltou a príncipe salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. E nós somos testemunhas destes fatos, nós e o Espírito Santo, que Deus deu aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo isso, se enfureceram e queriam matá-los. Mas, levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que os apóstolos fossem levados para fora, por um momento. Então disse ao sinédrio, esse sinédrio é composto pelos 70 anciãos e era o tribunal de julgamento religioso das autoridades religiosas de Israel. Esse sinédrio condenou Jesus Cristo, tá? Israelitas, disse ele, tenham cuidado com o que vão fazer a estes homens, porque algum tempo atrás se levantou Teudas, dizendo ser alguém muito importante, ao qual se juntaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos os que lhe obedeciam se dispersaram e foram reduzidos a nada. Depois também se levantou Judas o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este homem foi morto, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Neste caso, de agora, digo a vocês,
Não façam nada contra estes homens. Deixe que vão embora. Por quê? Se este plano ou esta obra vem de homens, será destruído. Mas, se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los. E correm o risco de estar lutando contra Deus. Lembra do apóstolo Paulo? Ele fazia exatamente isso. E sabe o que aconteceu? Ele estava lutando contra Deus. Mas a graça de Deus o alcançou. E de perseguidor, ele passou a ser um perseguido por causa da pregação do Evangelho. E os membros do Sinédrio concordaram com Gamaliel. Versículo 40. Então chamaram os apóstolos e os açoitaram. E ordenando-lhes que não falasse no nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do Sinédrio, muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Capítulo 6. Naqueles dias, aumentando o número de discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas... me perdoe. Porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para os encarregarmos deste serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então eles elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, que orando lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande número do grupo dos sacerdotes obedecia à fé. Agora aqui nós vamos ler a história do primeiro mártir da igreja, ou seja, o primeiro que foi assassinado porque pregava sobre o Evangelho. Estevão, cheio da graça e do poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e os da Cilícia e da província da Ásia, se levantaram e discutiam com Estevão. Mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram alguns homens para que dissessem: ouvimos este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Atiçaram o povo, os anciãos e escribas, e, investindo contra Estevão, o agarraram e levaram ele ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que disseram: este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. Nós ouvimos ele dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar, mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. Amanhã nós vamos continuar essa história nos capítulos 8, 7 e 8. Será poderosa esta leitura. Vamos? Deus te abençoe e tenha um ótimo dia em nome de Jesus.